é que ele assim abandonou tudo por Jesus. Por isso está aqui o Evangelho e a Epístola recordando isso, que ele abandonou tudo por Jesus. O coração dele estava sempre onde estava Jesus. E ele ajudava os pobres com maior tranquilidade, não somente se dando coisas, mas resolvendo o problema do pobre com milagres, né? Coisa que nós, pecadores, não conseguimos fazer. Conta-se que uma vez ele atendeu 300 pessoas no só dia. As pessoas vinham, ele resolveu o problema, a pessoa ia embora. A pessoa vinha, resolveu o problema, a pessoa ia embora. São Francisco de Paula. Então, que São Francisco de Paula aqui nos abençoe. Eu gostaria só de gratidão, dizer umas palavras aqui sobre o que o São Ailton já fez, só para agradecer a Deus, nosso Senhor, né, que esse tempo que ele passou conosco. Ele morreu com 75 anos. Ele, dia 26, ele passou mal e ele começou a não poder andar. Só que ele não avisou nada a ninguém, aquela história, eu vou ficar aqui, só vou avisar quando eu ficar bom, né? Fica assim, e ficou lá. E as irmãs então depois começaram a dar assistência a ele, começaram a dar soro a ele, para ele se fortalecer, porque ele não estava se alimentando. Ele era, sobre alimentação, ultimamente até que ele estava se alimentando, mas havia época que ele ficava o dia todo sem comer, só comia à noite, mas era forte. Mas aí quando ele ficou meio doente, uma das coisas que apareceram lá, ele não queria comer nada. Se ele comesse, ele passava mal, enjoado. Então ele não comia nada. Aí eu telefonei faz uns 4 dias atrás aí para saber, ele desapareceu. Eu falei, o que está acontecendo? Aí ele mesmo me atendeu, já tinha estado melhor, já tinha ficado bem pior, já estava melhor. E eu fui lá então, e eu fui até levar as coisas para dar uma extremoção a ele, sei lá como é que ele está. Mas como as irmãs dele disseram, padre, ele está bem melhor, graças a Deus, amanhã a gente vai levá-lo ao médico e tal. Ele só falta andar, mas ele estava assim, com aparência boa. Aí eu atendi a confissão dele, ele se confessou direitinho. Assim, deixei ele melhorar, que ele vai comungar. Mas eu me enganei, nem tudo isso, ele não melhorou. Aí eu tinha que ter dado a comunhão a ele, acabei não dando. E também a extremoção podia ter dado, também não dei. Eu fiz um cálculo errado, mas enfim, a aparência era que realmente ele estava melhorando. As irmãs disseram que ele estava melhorando. Ele chegou a sair um pouquinho de casa para tirar dinheiro, para pagar as contas dele. E parecia que estava melhorando. Só que ontem à noite, lá pelas 8 horas da noite, ele passou bastante mal e morreu ontem à noite. Então vamos entregar nas mãos de Deus. Mas o seu Ailton, ele se destacou muito quando a gente foi pintar esta igreja aqui, por ocasião da preparação dos 300 anos de Nossa Senhora. Aí eu quis fazer uma reforma, assim. Nós chamamos, antes dos 300 anos, uns 2 a 3 anos antes dos 300 anos. Nós chamamos um senhor chamado Renan, que tem uma empresa de pintar, né? Ele pinta os prédios, pinta por aí afora. E eu pedi ao São Ailton se ele podia acompanhar, porque se eu não poderia ficar aqui o tempo todo, se ele podia acompanhar. São Ailton, posso acompanhar sim. Eu ficava aqui o dia todo aqui acompanhando, faltava alguma coisa, era uma empresa, então a empresa sempre trazia tudo, quem estava por trás também era o Claudinho, né, que arrumou para mim esse senhor. Eu sei que esse senhor gostou tanto do São Ailton, que ficou aí, não sei quantos meses que eles ficaram trabalhando aqui, não sei se 2 ou 3 meses, não me lembro. Eu sei que durou um certo tempo, que tinha que lixar, pintar, a igreja nunca tinha sido pintada por fora, arrumar também, os telhados, etc. Que esse Renan, depois desse trabalho, conseguiu um emprego para o São Ailton. O São Ailton já era aposentado, conseguiu um emprego extra, né? De ser motorista aí na PAI, levando esses meninos aí que têm deficiências mentais. E o São Ailton trabalha até hoje, até quando ele estava doente, ele conseguiu umas pessoas para substituírem, dizendo, olha, me fica aí, trabalha para mim que eu vou pagar vocês depois, tá? Pagando, substituindo, né, um ao outro. Mesmo trabalhando, ele trabalhava às vezes um dia, ficava 2 dias sem trabalhar, uma noite, né, que assim, trabalha um dia, uma noite, né, uma coisa assim, depois fica uns 2 dias em casa.
Então, nesses dias que ele ficava de folga, ele vinha sempre aqui, ele dava uma olhada na igreja, via se estava alguma coisa errada, se tinha água, tinha lâmpada queimada, tinha alguma coisa errada, ele me avisava para a gente tem que trocar tal coisa, tem que trocar tal lâmpada, tem que trocar tal negócio. Está sempre ajudando. Sem dizer que ele sempre ajudou a gente na catequese, né? Qual o nosso dos passeios que a gente fazia, que o Sailton estava colaborando, estava conosco. Então a grande alegria dele é estar aqui com a gente, de rezar. E também nessa época, mesmo antes da pintura, quando às vezes eu viajava, para eu não viajar sozinho, eu chamava alguém para ir comigo. Já chamei, por exemplo, alguma vez aí o seu Luiz ali, garçom que está ali. E isso aí era um, né? Que sempre chamava, você podia ir comigo? Vamos. A gente ia comprar material, né? Aquele portal, por exemplo, ali da igreja de pedra, né? Tem o portal de pedra lá fora. Só que foram umas 3 vezes a Minas Gerais comigo. Uma vez a gente foi de Kombi, né? Para pegar o material, ele foi dirigindo. Então ele sempre me acompanhava, a gente rezava o rosário, ele gostava muito de músicas clássicas, né? E eu ouvia as músicas, ele não gostava dessas músicas nojentas não, ele gostava de ouvir músicas clássicas. E tanto quanto possível ele procurava ler. Me lembro que eu dei para ele uma Vida de Cristo, ele andou com essa Vida de Cristo no carro dele para lá e para cá, onde ele parava, ele lia umas páginas, né? Então uma pessoa assim que estava sempre se interessando. Quando vinha trabalhar aqui, depois que nós colocamos aqui essas coisas aí para acompanhar a igreja, né, para ficar as câmeras, eu percebia que ele vinha, às vezes se ajoelhava, ficava rezando um bocado, depois ia trabalhar, fazia as coisas aqui. Então uma pessoa de piedade, uma pessoa na dele, tranquila, ele não gostava de muita conversa, de muita coisa, mas uma pessoa dedicada e generosa. Uma vez nós fizemos um passeio, graças a ele, né? Ele colaborou muito com o passeio, que assim, vamos fazer um passeio? Vamos, aquele monte de criança pobre, ninguém tem muito dinheiro para pagar. Mas, vamos fazer um passeio final de ano, essas crianças ajudaram muito na festa de Nossa Senhora, na catequese, limpando a igreja aí com a dona Celsa. Vamos fazer um passeio, vamos fazer muito bonito, um dos mais belos que nós fizemos. E graças a ele tinha ganhado um dinheiro aí, falou, padre, o senhor vai que eu quero dar uma ajuda, eu quero dar uma ajuda para essas crianças poderem ir. Aí nós conseguimos um local chamado Pedra Dourada, um hotel, que era um hotel assim bem caro, havia lá, era R$300, né, o pernoite lá, um negócio assim, com comida durante o dia, etc. O senhor acabou fazendo para mim por R$50, né, e ainda quebrando, aí depois as comidas que a gente ficou lá quase 2 dias, R$30 por dia. Sei que nós fizemos aquele negócio, ficou tão baratinho, todo mundo colaborando, cada um deu um negócio, ajudou. E as crianças, quando chegaram lá no hotel, algumas perguntaram se podiam entrar mesmo, que o negócio é tão chique, né? Será que a gente pode entrar mesmo aí nesse negócio? E podia, que todo mundo colaborou e deu para a gente fazer esse passeio. É um lugar, um hotel que era na roça, mas era um hotel muito chique, né? Então a gente ficou passeando, tomando banho lá perto, na roça. E foi uma coisa muito bonita, e se ele não tivesse colaborado, certamente esse negócio não teria acontecido. Então, quantas vezes ele acompanhou a gente em tanta coisa, os cuidados. Depois, aqui nós temos o cuidado do altar, esses castiçais que nós temos aqui no altar, o Senhor estava sempre cuidando deles, a vela do Santíssimo. Esses castiçais, eles são alimentados por um líquido, então eles dão muito trabalho. Você limpar, colocar o líquido, olhar se está faltando. Isso aí com maior tranquilidade, colocar o pavio. Eu levei uma vez meia hora de tentar colocar um pavio, não consegui. Aí vai, coloca o pavio, né, põe direitinho. Então, quanta coisa ele fazia aqui para o Santíssimo Sacramento. Ele cuidava da luz do Santíssimo Sacramento, das luzes da igreja. Que Deus nosso Senhor conceda a ele a luz perpétua, que é nosso Senhor, a luz que Jesus promete para aqueles que têm fé e que o seguem. Lembro também que tantas viagens que a gente fez por causa dessa igreja aqui, né? Porque assim, como é uma igreja que a gente queria colocar assim um estilo mais ou menos barroco, então assim, cores, são os santos, o altar. Quantas vezes fui lá pegar uma pecinha de altar que era para colocar aqui. A gente acabou conhecendo lá a cidade de Rio Pomba, onde ficava aquela senhora chamada Lola,
Toda vez que a gente passava ali, a gente ia lá, as últimas vezes que a gente foi, ao menos, a gente ia visitar o túmulo da Lola, que era a grande devota do Sagrado Coração de Jesus. Acho que a penúltima vez que eu passei lá com o São Ailton, nós pernoitamos lá. E no outro dia a gente foi lá no cemitério. Só estava pedindo uma graça aí para a família dele, uma coisa dele aí. E nós fomos lá no túmulo, no cemitério da Lola, grande devota e apóstola do Sagrado Coração de Jesus. E foi uma das últimas vezes que a gente acabou viajando junto. Então, pedir a Deus Nosso Senhor que dê para ele o descanso eterno. Eu me lembro também que para o Natal ano passado, aquele Natal assim que a gente já estava na epidemia, mesmo assim ele estava aqui reformando esse altar com as pinturas, ele mesmo com as crianças aí, que eu digo criança, não é mais criança não, né, esses adolescentes, começou a pintar o altar e começou a haver aquela preocupação de preparação para a confissão, para a festa de Nossa Senhora também. Aí a Neneca, todo mundo falando, vai confessar, Neneca, vai, né? Aí a Neneca perguntou, o senhor não vai confessar, não? O senhor também não vai confessar, não? Sailton se confessava, ele se confessava sempre, ele se confessou várias vezes aqui comigo e comungava. E aí o Sailton falou assim, olha, eu não fico brigando com meus irmãos, né? Eu me confesso só de vez em quando, não ficar confessando toda hora, não fico brigando com meus irmãos, porque a Neneca ficava brigando com os irmãos, né? Eu não tinha pecado, mas tinha pecado sim, né? Então o Sailton já estava dando uma lição para ela poder se confessar. E meus amados irmãos, eu me lembro da Sailton, por exemplo, eu não ficava insistindo muito com a filha dele para vir à missa, mas quando a filha vinha aqui à missa, ele ficava muito feliz. A Rayane, né, o nome dela. Muito feliz que ela vinha à missa, vinha espontaneamente. Uma vez vinha, confessava, assistia à missa. Quando vinha, ele ficava muito feliz. E ele ficou muito feliz também quando a filha dele conseguiu um emprego. E um emprego bom, né, emprego na área da saúde, que não é qualquer um, e ele tinha colaborado muito para essa filha conseguir essa profissão, e ela lutou, conseguiu. Aí ele andou comigo de carro, olha, estou muito feliz com a minha filha, graças a Deus ela trabalhando, conseguiu o emprego dela. Então assim, ele fazia o que podia, né, para ajudar a família. E ele não gostava de coisas erradas, assim, de passeios errados, ele gostava dos passeios, dos jantares, do almoço com a gente, porque ele via que era um ambiente bom, ele gostava dos ambientes cristãos, ambientes sadios. Então, que Deus nosso Senhor conceda a ele o descanso eterno, ele que fazia tanto assim para a igreja, fazia por amor a Deus, fazia como gratidão. Eu lembro ainda que eu fiquei um tempo aqui e fiquei um tempo lá naquela igreja de Nossa Senhora de Fátima, porque o padre Gaspar, que era o responsável por lá, ele foi transferido para São Fidélis. Aí ficou aquela guerra com o padre que ficava lá. Aí um padre ficava algum mês e ia embora. O pessoal ficou aborrecido, aí me chamaram para eu ir lá tomar conta. E eu fui lá. Aí havia lá a famosa novena de Santa Teresinha do Menino Jesus, a novena das rosas. E qual era um dos sujeitos que mantinha aquela novena? Era Sailton. Sailton sempre levava gente daqui e sempre doava toda semana, quando havia a novena, um buquê de rosas, uma dúzia de rosas, não sei quanto que ele fazia. Mas ele sempre doava as rosas, porque sem as rosas a gente não podia fazer a novena, que era a novena das rosas, né? Então as pessoas doavam rosa, e um dos doadores era o São Ailton, e ele fazia aquilo com muito coração, ele recebeu também uma graça ali. Sei que graça que ele recebeu, ele fazia ali em ação de graças a Santa Teresinha, uma graça alcançada. Ele ia à novena e não se contentava somente de a novena, ele doava as rosas toda semana, enquanto houve a novena ele podia ir, ele sempre doava as rosas. Santa Teresinha também o abençoe, interceda por ele, pela família dele, e que ele seja recompensado pelo Sagrado Coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.